Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações sobre esse universo de banco de dados Oracle, todos os temas de certificação, simulação de projetos, dúvidas de alunos. E dessa vez estou com o JP aqui na área mais uma vez para falar sobre dúvidas de alunos. Tudo bom, JP? Tudo bem, Guilherme, com você? Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara, fala um pouquinho sobre Oracle Net, né, cara, que é um tema fundamental, importante e muitas vezes pouco explorado, né? A gente sabe que antigamente existia algumas até treinamentos de uma semana só para falar de Oracle Net, e hoje é falado de forma muito superficial, né, cara? Exatamente. Realmente é um componente que ele é pouco falado, né? Assim, todo mundo pensa a nível de banco de dados propriamente dito, mas ninguém pensa assim a princípio como é que se chega, né? Como é que a sua conexão ela é estabelecida para com o banco de dados. Então é um tema que fica em segundo plano, né? Até você realmente começar a destrinchar o Oracle e chegar realmente no Oracle Net, né? Que aí envolve diversos componentes ali, né? Um deles, por exemplo, é o cara que a gente vai citar aqui hoje, que é o Listener, né? Então, é realmente fica em segundo plano e realmente só estudando ali, tentando entender um pouco mais a arquitetura do Oracle Net, do Oracle Database, você acaba chegando realmente nesse item. Muito bom, cara. E vamos lá, JP, para quem caiu de paraquedas aqui, cara, o que é esse tal de Listener, cara? O Listener, ele é um dos componentes do Oracle Net, né? É o componente responsável, componente de rede, né? Responsável por ouvir as conexões externas ao banco de dados e estabelecer conexão para com o banco de dados. Uma vez que a conexão é estabelecida, ele sai da jogada, né? Então, aí o cliente já tem conexão direta com o banco de dados, né? Então, ele é crucial para que as aplicações, né, se conectem ao banco de dados. Sem ele, você vai conseguir somente conectar direto do próprio servidor ali, né? Conectando o servidor e conectando o banco de dados. Tá? Então, realmente, ele é componente de rede. Vou falar nem que ele é útil, né? É crucial mesmo, para conexão com o banco de dados. Então, essa é a figura do listener, né? Tão importante quanto o próprio banco de dados, né? Legal. E tem um método de conexão que é a conexão Bequeath, né, cara? Que é aquele que você, dentro do próprio servidor, você pode fazer um SQL Plus / esses DBA e pode conectar diretamente, que muitas vezes ele dá uma burlada no listener. É uma exceção, né, cara? Se você tiver localmente, muitas vezes dá para você acessar sem o listener, né, via / esses DBA, mas, assim como você falou, a grande maioria, né, 99% das conexões realmente vão só conseguir chegar no banco de dados se for através do listener, né? Essas conexões aí locais aí, você até explicou melhor do que eu aí, com esses DBA, né? A gente conecta realmente sem passar um descritor de rede, né? A gente só seta algumas variáveis de ambiente e se conecta direto na ferramenta SQL Plus, por exemplo, né? Então, é útil para o administrador de banco de dados, né, para o DBA, é útil para você ter, de repente, alguns scripts que estão agendados ali, né, e você não precisa passar nem senha, inclusive, né? Então, ele é mais voltado realmente para administração, né? Quando a gente fala realmente de aplicação, aí a gente está falando do mundo externo ali ao banco de dados que vai precisar desse cara para se conectar, do listener, né? Muito bom, JP. E vamos lá, cara, já que a gente deu uma introdução aqui conceitual do que é esse cara, algumas possibilidades, temos uma dúvida aqui do Henry Marques, que ele é uma dúvida basicamente quando se aplica a múltiplos listeners, né? Quando você tem essa necessidade. E legal a gente poder trazer esse ponto, que existem diversos cenários até mais avançados, né? Quando a gente fala de hack, que acho que não vale nem a pena a gente falar sobre isso agora, mas que eu acho que a primeira coisa importante quando a gente pensa em múltiplos listeners, né? São questões de segurança, né? De ter portas específicas, de pré-definições do time de segurança, cara, essa aplicação vai conectar realmente através de uma porta num range tal, mais acima, essa um pouco mais abaixo, até para poder ter regras de segurança para que você acesse por portas específicas, né? De tipo, os caras tiverem a porta bloqueada, alguma questão específica, cara, ter políticas internas para que o banco tal acessa num range específico, né? Eu acho que segurança talvez seja o primeiro critério a se falar, né, JP? Exatamente. Geralmente essa mudança, né, ou realmente utilizar mais de um listener, ele está ligado à parte de segurança, de fato, parte ali do administrador de rede, né, e de segurança também, claro, para não utilizar portas padrões, né, no caso do Oracle 1521, eu acho que tem uma boa prática realmente você utilizar portas diferentes, né,
Mas o fato de realmente utilizar uma porta desconhecida já dificulta para uma pessoa que está tentando, né, de alguma forma, se conectar, né? Essa é uma das premissas, né, daquela combinação, né, que a gente vê de modo geral de segurança, né, que é aquele par de informação. Hoje até tem um segundo fator de autenticação, né, mas geralmente usuário e senha, né, e aquela mensagem que você aprende na aula de segurança da faculdade, né, de realmente você não dizer, ó, sua senha está errada. O que se coloca? O usuário e senha está inválido. Aí você acaba quebrando do cara, o cara não sabe se ele errou o usuário, se o cara errou a senha. Então, realmente, são alguns critérios, assim, algumas boas práticas, né, que envolve também essa parte de gestão de rede de segurança, que é benéfica para os usuários do banco de dados Oracle, para os administradores também, né, de utilizar portas distintas. Geralmente, você acaba utilizando mais de uma porta se você tiver mais de um listener, né, no seu ambiente. Ou se você pode separar também por Oracle Homes diferentes. Se você tiver mais de uma versão do Oracle, cada um ter o seu próprio listener ali também, pode ser um padrão que exista dentro da empresa, né? Então, obviamente, passa a utilizar uma porta diferente, tá? Você pode restringir, eu já vi também alguns casos de você ter o mesmo software em Oracle Homes diferentes, né? Mesma versão, né? Por exemplo, 19C, 2 homes diferentes e cada um tem seu listener para isolar completamente o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de produção, que roda no mesmo servidor. Então, tem muitas alternativas ali, realmente possíveis, cenários, né? Não existe, nesse caso, no meu ponto de vista, uma recomendação sobre isso, né? Porque um único listener, teoricamente, ele é capaz de suportar qualquer tipo de conexão, seja de produção, desenvolvimento, de diferentes tipos de aplicação, uma web, enfim. Ele é pronto e realmente preparado para receber a quantidade que for de conexões e, obviamente, né, o ambiente comportando, né? Não há necessidade realmente de fazer uma segmentação nesse sentido. Então, acho que eu penso mais no nível de segurança mesmo. Muito bom, JP. E assim, se tem banda, cara, se tem a parte de rede, não tá tendo gargalo, cara, o listener vai entregar normalmente, né? E legal você falar sobre a questão de homes, cara, porque são alguns cenários que a gente pode pensar realmente dessa forma, né? Você pode ter vários homes e vários listeners, e aí você tendo vários listeners e homes diferentes, você pode subir cada listener em uma porta específica. E a gente tem que pensar em segurança, né, como camadas, né, cara, de proteção. Então, antes do cara querer quebrar a senha, talvez é o cara conseguir chegar no listener, né? E, cara, se for banco de dados Oracle, qual a primeira porta que ele vai procurar? Default 1521, né? Então, cara, só o fato de mudar para um range específico, eu acho que já cria realmente uma barreira ali para o cara tentar adivinhar qual que vai ser a porta. Dá uma dificuldade a mais para o cara, né? E acho que são questões realmente totalmente vinculadas à segurança. Eu concordo contigo, JP. A gente trabalhou há 14 anos atrás num cliente, né, que ele tinha essas políticas de criar vários listeners em várias portas diferentes, e cada listener, às vezes, cada aplicação tinha uma área, uma rede diferente, um firewall diferente, e aí começa realmente a entrar nessas políticas de segurança, né? A nível de funcionalidade, assim como você falou, né, cara? Vai entregar de qualquer jeito, se você configurar na default, vai funcionar. Eu acho que realmente a restrição é muito mais a nível de segurança. E tem uma particularidade também que eu acho que daria para acrescentar, que é a nível de segregação de interfaces, né? Acho que daria também para a gente colocar 2 redes diferentes chegando no nosso banco de dados e configurar 2 listeners apontando para cada rede diferente, configurar portas diferentes, né? Então, existe também essa possibilidade que você pode ter a segregação, muitas vezes, inclusive de interfaces, né? Caso a máquina tenha recursos disponíveis, tenha interface de rede sobrando. Já vi muito comum isso acontecer no Exadata, de ter muitas vezes um Exadata Quarter, onde você tem a rede de produção e homologação separadas e dedicadas, às vezes numa interface realmente dedicada, ou às vezes até mesmo por VLAN, passando um trunk lá na VLAN, entregando o VLAN ID diferente na mesma interface, né? Mas a gente sabe que existe essa possibilidade realmente de você fazer a segregação também de banda, além da política de segurança, né? Que muitas vezes vai ser interessante configurar uma porta diferente, né? Exatamente. Esse é um outro ponto que eu acho que vale a pena, né? Além da questão de segurança, realmente de você ter essa segregação, né? Que aí você realmente
controla a questão da banda ali, você diverge de redes distintas, né? Para realmente alcançar um determinado destino ali, um determinado listening, obviamente, né, que vai estar atrelado aquele IP porta a um determinado listening, né, e o outro IP porta a um outro listening. Então, realmente é uma estratégia interessante. E sim, nesse caso, casa até um pouco com a pergunta do Henry Marx, né, sobre, por exemplo, ter uma rede de desenvolvimento, né, e uma rede dedicada para atender a produção de fato. Então, faz bastante sentido, né, você trabalhar dessa forma, e nesse caso você teria realmente listas diferentes, obviamente portas diferentes, né. E JP, essa questão de gargalo de rede era muito comum há alguns anos atrás, que a gente sabe que as limitações de rede eram muito limitadas, né, cara, a nível de banda, né? Hoje, pô, até a nossa internet, hoje eu uso internet de 300 aqui, que é muito superior, às vezes, à rede que eu utilizava dentro dos clientes há 15 anos atrás, né? E a gente tem visto que hoje dificilmente você tem esse gargalo, assim, a não ser que seja uma coisa muito absurda, né, para utilizar. Normalmente, servidores de banco de dados, você tem aí interfaces com 1 GB, né, de banda, então, às vezes até 10, e no Exadata hoje internamente tem até 100, né, o switch interno, o ROCE, o InfiniBand era 40, depois o ROCE foi para 100. Então a gente vê como que hoje rede dificilmente vai ser gargalo hoje dentro dos ambientes, né, cara? Então a gente não vê tanta essa segregação mais. E às vezes, a não ser que seja um caso muito específico de um banco muito grande de teras, de ter uma interface de backup separada, que talvez seria até o caso também, né, cara, de ter um listener só para conectar na parte do backup, talvez. Sim, faz sentido também. É um tipo de segregação que consome bastante, a gente sabe que o volume trafegado ele é grande, né? Então faz sentido para isso e é exatamente isso, né? Hoje a gente tem, hoje tudo se baseia em dado e tráfego de dado, né? Então é celular, enfim, em casa que a gente tem. Então tá tudo hoje tudo caminha em função com esses grandes volumes de tráfego de informação. Então os ambientes, obviamente, estão, os mais novos, né, já estão prontos para receber esse volume grande de informação. Então, realmente, não chega a ser um gargalo mais, você pode até encontrar alguma situação ou outra por aí, mas eu não vejo hoje como uma coisa que seja comum, né, de acontecer. Exato. Até complementando aqui, se eu não me engano, o último Hexa X8M, as interfaces de rede é 10 gigas e 25, cara. Então, se tiver GBIC e infraestrutura, pô, a banda é absurda, né, cara? Então, acho que dificilmente vai ter em ambientes mais novos, provavelmente em ambientes mais enterprise, gargalos nesse sentido de rede. Muito bom, JP. E vamos lá, cara. Tem outra dúvida aqui do Henry Marx, que ele fala sobre a questão da configuração de Dedicated e Shared Server. Cara, explica um pouquinho para a gente o que é o Dedicated e o Shared Server, aí, só para a gente poder contextualizar e depois responder de fato. Show de bola. Bom, Dedicated e Shared Server são realmente mecanismos, né, uma arquitetura de estabelecimento de conexão, obviamente, né, baseado em processos do Oracle, né. Então, a gente tem a arquitetura dedicada, que ela abre um processo, um para um, né, um processo cliente para um processo servidor, um server process, né. Então, você tem um para um ali, por isso é dedicada. E a gente tem, por outro lado, o shared server, que ele tem um processo shared server, ele pode comportar diversos processos cliente ali, né? Então, ele é um processo compartilhado mesmo, o shared server acaba sendo compartilhado, e ele ali, na verdade, ele captura, ele consegue utilizar várias sessões de banco de dados dentro de um único processo. Então, ele acaba sendo realmente mais vantajoso em alguns aspectos, né? Ele, inclusive, é um mecanismo mais dedicado até para ambientes OLTP. Deixa eu ver se estou falando besteira aqui, se é isso mesmo. Isso mesmo. Eles são dedicados mais para LTP, enquanto que o Dedicated ele é mais voltado para OLAP e Data Mining, né? Então, basicamente, essas são as diferenças de arquitetura de conexão que você vai escolher. Isso você faz em tempo de criação do banco de dados, né? E aí você escolhe uma. O default realmente é o Dedicated, né? Porque a parte do shared server exige um pouco mais de implementação, né? Você pode habilitar ali, depois você pode vir a ter que customizar ali para atender o seu ambiente, né?
enfim, configurar o número máximo de shared servers, a quantidade de shared servers, dispatchers, circuitos e por aí vai. Então, ele acaba não sendo o principal, mas sim, ele é um cara que melhor atende o ambiente OLTP, né? Perfeitamente, JP. A ideia que eu tenho é exatamente essa, né? Normalmente, dedicated é para aquelas sessões, aquelas queries mais demoradas, né, cara? Que demoram horas, aqueles relatórios, que a gente sabe que é uma característica normalmente de ambientes data warehouse e etc, né? E o shared é exatamente aquilo, né? Ele compartilha um processo servidor entre várias conexões, por quê? Porque são processos que consultas muito rápidas, né? Que estão fazendo às vezes a mesma coisa, um ambiente característica total de OLTP, e normalmente não tem a necessidade de criar um processo dedicado, né? E isso entra até numa pegada de performance, né, cara? Porque você pegar lá no Linux, se você tiver 500 conexões, se você tiver em dedicated, ele vai abrir 500 processos servidores. Já se você tiver no modo dedicado, você tem a questão de muitas vezes dentro de um processo servidor você configurar aí para várias sessões estarem em cima desse processo em si, estar compartilhando e fazendo coisas realmente rápidas que não precisa de ter realmente um processo dedicado, né, cara? E, consequentemente, a gente já está falando aí economia de PGA, dessa parte realmente de consumo do servidor de banco de dados, que a gente sabe que esse detalhezinho, cara, dependendo do número de conexões, vai fazer muita diferença, né? Exatamente. Isso aí é o legal que é configurável, né? Até por isso eu comentei que é uma coisa que você não... se você souber conhecer o ambiente, né? Por exemplo, estou criando um ambiente do zero ali, vou migrar, né? Então, se você conhecer, você já implementa, né? Com os valores. Mas se você não está fazendo pela primeira vez, está criando do zero um ambiente ali, um ambiente novo, aí você vai ter que ir muito ali na parte da experimentação. Você começa com um valor, monitora como é que está a utilização desse shared service e vai ajustando ali conforme necessidade, né? Mas é um cara que ele te poupa muito recurso exatamente por abrir menos processos no servidor, né? Então, se você tem um ambiente realmente que é bastante utilizado, bastante transacional, realmente você precisa ter essa implementação ativa lá na sua instância de banco de dados, né? Muito bom, JP. Agora a pergunta de $1 milhão, cara. Esse ajuste, essa configuração, deve ser feita apenas a nível de CDB obrigatoriamente? Quando a gente está falando de multi-tenant, para quem não entendeu aí a pergunta, né? Quando a gente está falando, é possível, cara, configurar essa questão a nível de PDB? Exatamente. Boa, a pergunta é bem pertinente. A parte de configuração, né, da escolha, na verdade, ali, da dedicada e da compartilhada, ela aplica-se ao CDB, inicialmente, né? Por quê? É onde se configura, na verdade, eu quero dizer. Porque quando você cria o database, a escolha é para o database por completo, né? Você não tem a escolha ali de definir o PDB que você quer ou não quer, né? Então, por isso, o shared server, por exemplo, a configuração só funciona no CDB. Você configura no CDB, ele repercute, evidentemente, para os PDBs. E lá no PDB, se eu não quiser utilizar o shared server, eu consigo desabilitá-lo, né? Então, aí eu não consigo mudar os valores ali, tá? No PDB, por exemplo, configurar o shared server. Eu não consigo fazer a configuração no PDB, né? No Pluggable Database, somente a nível do CDB, né? O que eu consigo fazer realmente é desabilitar, não utilizar o shared e passar a utilizar o dedicated no PDB, né? Agora, isso depende do cenário, né? Se eu tenho cenário em que eu coloquei eu optei na criação do banco por dedicated, eu não consigo realmente ir lá no PDB e colocar ele como shared. Agora, o inverso eu já consigo, né? Eu consigo criar o database como shared, né? Então, CDB e PDB são shared. E se eu determinar que um PDB não vai ser shared mais, shared server, eu consigo ir lá e desabilitá-lo e ele passa a ser um dedicado, né? Então, você tem um caminho único ali, né? Uma via só. A gente pode escolher, né? Se você conseguir explicar muito bem, se você tentar até alterar o shared server para uma configuração lá e tentar utilizá-lo lá, você vai receber uma mensagem dizendo que você não pode alterar para aquele valor o PDB, né? Então, o parâmetro shared service, ele é um parâmetro modificável, PDB, só que você consegue só utilizar ele para zero, onde você desabilita o mesmo, né? Então, basicamente, esse é o caminho que você tem.
Muito bom, JP. Cara, acho que ficou bem claro aí, totalmente respondido. E muito bom a gente poder rever esses conceitos, né, cara? Sempre reforçar conceitos aí que caem na prova de certificação, conceitos da gente entender sistemas da prova de certificação, como que eles se aplicam no dia a dia, né? Tanta parte de dedicated e um tema atual, né, cara, que é a arquitetura multitenant. Cara, uma coisa é você configurar a shared server e dedicated lá no ambiente não CDB. E agora, né? Como que ficou? Acho que é a grande dúvida aí de muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham com banco de dados Oracle, como que funciona esse multitenant, né? Que no 21C a gente sabe que é mandatório e que muita gente ainda não sabe esses detalhezinhos que podem fazer total diferença no dia a dia, né? Isso aí é importante demais, porque até mesmo para a gente que tem contato todo dia, né? Tá estudando ali, tá vendo, a gente não consegue, ou também às vezes não consegue pegar todos os cenários possíveis do que funciona no PDB, o que funciona somente no CDB. Então, realmente é importante a gente, né, essas dúvidas são bacanas que realmente traz a gente para pensar, para buscar e trazer informação, e isso enriquece também mesmo para a gente, né? Então, acho que não só leva informação, né? A gente também acaba aprendendo aqui, e realmente é um mar de possibilidades quando a gente fala de PDB, ainda mais com essa consolidação, né, com esse único mecanismo, essa única arquitetura, que é o multitenant, que vai vingar no 21C, né? Então, no 19C a gente ainda tem essa possibilidade, no 21C ela foi extinta, só teremos multitenant, e aí realmente a gente vai ter que ter mais prática sobre o que pode e o que não pode com relação a CDB e PDB, né? Muito bom, JP. Cara, fechamos aí então o podcast de hoje, cara. Muito bom a gente poder responder essas dúvidas relacionadas aqui à configuração do Oracle Net Services, né, que envolve toda essa camada de listener, de share, dedicated, etc. E, cara, acho que agora fazer o convite aqui para quem ainda não é aluno. Pessoal, se você é aluno, cara, a gente tem todas essas aulas mostrando na prática esses temas de configuração, como que se faz, etc. Se você não é aluno, participe da imersão Oracle Database que vai acontecer no dia 19 de abril, cara. Então, estou deixando o link aqui na descrição e nos comentários para que você se cadastre. Esse evento vai ser um evento inédito, com muitos exemplos, inclusive abordando o Oracle Net aí na prática. A gente vai preparar muitas novidades para vocês. JP, mais alguma coisa aí, cara? Nada a acrescentar, Guilherme. Foi bem bacana aí. Só agradecer mesmo aí a oportunidade de poder levar as pessoas um pouquinho do que eu conheço, da minha experiência. Acho que foi bem interessante aí. Acho que a gente conseguiu esclarecer as dúvidas do Henry Marques lá. Muito bom, JP. Então, fechou, cara. Vamos finalizar por aqui esse podcast. Aquele abraço e até a próxima, cara. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.